Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente avança na seção 24.7, onde a gente vai tratar o potencial produzido por um grupo de cargas pontuais. Então, assim como a força e o campo elétrico obedecem ao princípio da superposição, o potencial elétrico também. Então, se a gente sabe calcular o potencial de uma carga pontual, expandir isso para um grupo de cargas, vocês vão ver que não é uma tarefa muito complicada. Então sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários e mãos à obra! Então a gente começa agora a seção 24.7, onde a gente vai tratar o potencial produzido por um grupo de cargas pontuais. Então nas sessões passadas, a gente aprendeu a calcular o potencial elétrico de uma carga pontual. Agora a gente estende isso para um grupo de cargas pontuais. Se a gente se atentar à definição do trabalho e a sua relação com a energia potencial, é fácil da gente se atentar que o trabalho está intimamente relacionado com a diferença de potencial elétrico, visto que a energia potencial elétrica nada mais é do que Q vezes ΔV. Então, calcular o potencial de uma carga ou calcular o potencial de um grupo de cargas envolve diretamente o cálculo do trabalho. De fato, para a gente calcular, se você se lembrar, o potencial de uma carga pontual, a gente calcula basicamente o trabalho para trazer uma carga Q0 de prova lá do infinito até uma certa posição R aqui, aonde a gente quisesse calcular o potencial. Então, era através dessa trajetória, dessa carga e do trabalho que nós calculávamos, então, o potencial. Foi assim que a gente fez no vídeo do cálculo do potencial de uma carga pontual. Agora, e se a gente tiver um grupo de cargas? Como fica o trabalho e, consequentemente, o potencial elétrico? Para a gente entender isso com um pouquinho mais de detalhe e trazer isso para o que a gente está habituado no dia a dia, vamos dar uma olhada na energia potencial e, consequentemente, no trabalho realizado por uma força gravitacional. Então, suponha o nosso planetinha Terra e uma força de atração dado pela força gravitacional. Como a gente já sabe, viu lá no curso de Física 1, o trabalho realizado pela força gravitacional nada mais é do que a força vezes o deslocamento, considerando naturalmente, que uma queda livre. Então, nesse caso, o meu corpo iria se deslocar para cá, nós teríamos uma força nessa direção. O trabalho realizado é fácil de ser calculado, é o produto da força vezes o deslocamento, dado que a minha força é uma força constante, uma força gravitacional, e então a gente calcula facilmente. Agora, suponha que além da minha Terra, eu tenha também a Lua. Então eu tenho a minha Lua, está aí o campo gravitacional da Lua, essas linhas azuis aqui, faltou especificar, são as linhas dos campos gravitacionais. No caso da força gravitacional, uma força de atração, então as linhas de campo são apontando na direção do meu corpo. Aqui também é a Lua, e essa Lua agora, lógico, ela está bem maior do que ela é em comparação à Terra, só para ilustração, ela produz aí também uma força no meu objeto. Então aqui tem uma força radial, ela então surge aqui devido à presença agora da minha Lua, uma força aqui F2. Agora, o trabalho para levar essa partícula ou essa massa de uma posição A até uma posição B vai depender da força resultante. O trabalho é a força total resultante, produto escalar com o deslocamento, integrado por todo o deslocamento. Se eu tenho adicional à força F1 uma força F2, eu tenho uma força resultante e o meu trabalho é o produto escalar dessa força resultante vezes o deslocamento. Então, a minha força resultante e o meu trabalho, então, é a integral de F escalar ds. De uma certa posição inicial até uma certa posição final. Essa minha força é a força resultante. Bom, vamos agora para o nosso caso da carga pontual. Eu tenho a minha carga Q+, que produz aí um campo em todo o espaço. Então nós temos aqui as linhas de campo produzido pela minha carga pontual. Por enquanto, só uma carga. Essa carga
ela produz aí um certo campo E, consequentemente, um certo potencial numa posição no espaço, por exemplo, na minha posição R, de forma que, para eu trazer uma carga lá do infinito até essa posição aqui, eu tenho que levar em conta o meu trabalho, que é definido como a integral da posição inicial até a final, da força que minha carga vermelha aqui exerce na minha carga verde, produto escalar com o deslocamento. Se eu, por acaso, introduzir uma outra carga, que agora altera o campo na posição R, qual posição R? Nessa posição aqui, que é onde eu queria inicialmente já trazer a minha carga, naturalmente que agora uma força extra vai estar presente. Então, antes, a força era oriunda somente dessa carga. Então, nós tínhamos aqui uma força, supondo aqui o meu Q0 negativo, por exemplo. Com um outro arranjo, com uma outra carga, aparece também uma segunda força, que faz, então, com que uma força resultante, que é dado pela soma do meu F1 mais o F2, emerja. Então, aparece aqui uma força resultante. E é essa força agora que vai ser responsável pelo trabalho. Então, o meu trabalho, no caso onde eu tenho duas cargas, ou mais, né, é uma integral de I até F, da força resultante, produto escalar ds. Análogo ao caso do campo gravitacional. Duas cargas, força resultante, trabalho é a força resultante, produto escalar com o deslocamento. Agora, e o potencial? A relação entre o trabalho e o potencial é direta. Então, visto que a força resultante é a soma das forças, quais forças? De todas as cargas, F1, F2, da carga 2, das N cargas. O que implica que a força que cada uma das cargas exerce sobre o meu Q0 pode ser escrito também em termos dos campos. Então, é Q0 vezes E1 mais Q0 vezes E2 mais Qn vezes En, porque a força que o F1 exerce em Q0 é Q0 vezes o campo produzido pela carga 1. A força que a carga 2 exerce sobre Q0 é o campo produzido pela carga 2 vezes Q0 e assim por diante. Agora, o trabalho, então, por unidade de carga, como a gente já sabe, é dado por menos ΔV, que por sua vez, dado a relação com o campo elétrico, é a integral de I até F de E resultante escalar ds. O meu E resultante, ele é o meu E1 mais o meu E2 mais o meu En, ou seja, é a soma de todos os campos produzido por todas as cargas, de forma, então, que o meu ΔV ele pode ser escrito como, vou pôr o mais aqui e o menos aqui, menos de I até F. Vou trocar o ER pela somatória, então vai ficar aqui E1 mais E2 mais En, produto escalar com ds. Dessa forma, então, o potencial ele pode ser escrito como menos a integral de I até F de E1 escalar ds, menos a integral de E2 escalar ds da posição inicial até a final, menos a integral de inicial até a final de En escalar ds. Então, o que a gente observa é que, assim como a força que obedece o princípio da superposição, naturalmente, pela definição, o campo obedece o princípio da superposição, o que implica, então, que o potencial ΔV também obedece, visto que, se você se atentar, esse aqui é o potencial da carga 1, esse aqui é o potencial produzido pela carga 2, esse aqui é o potencial produzido pela carga N, o que implica, então, que o potencial que obedece o princípio da superposição é escrito, então, como V1 mais V2 mais Vn. Onde o V1 é o potencial produzido pela carga 1, o V2 é o potencial produzido pela carga 2, o V3 é o potencial
produzido pela carga 3 e assim por diante. Então, se eu tenho um conjunto com N cargas, se atente. Então, eu tenho aqui um sistema de coordenadas, tenho aqui uma carga Q1, tenho aqui uma carga Q2, tenho aqui uma carga Qn. Essa carga Q1 está numa posição R1, essa carga Q2 está numa posição R2 e essa carga Qn está numa posição Rn. E eu quero calcular então o potencial nesse ponto P, que está aqui a uma distância R do eixo. O potencial em P, como a gente viu em cima, é o potencial produzido pela carga 1 mais o potencial produzido pela carga 2 mais o potencial produzido pela carga N. O potencial produzido pela carga 1 é o V1, que vale 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1 e a distância que Q1 está do ponto P, essa distância aqui. Essa distância, se a gente chamar esse vetor aqui de R, é um vetor, então, cujo tamanho vale R menos R1. Essa é a distância de Q1 até o ponto P. Então, módulo de R menos R1. O potencial da carga 2 é 1 sobre 4π ε0, Q2, sobre a distância de Q2 até o ponto P. A distância de Q2 até o ponto P é essa distância aqui, cujo módulo é R menos R2. Aqui, dividido pelo módulo de R menos R2. A minha carga N produz um potencial N, que vai ser 1 sobre 4π ε0, Qn sobre o módulo de R menos Rn. Onde esse R menos Rn, R menos R1, R menos R2 é a distância de cada carga até o ponto P. O potencial, então, a gente pode generalizar isso para um sistema de N cargas. O que a gente tem no final das contas é que o potencial de um sistema de cargas pontuais ele pode ser escrito, então, como 1 sobre 4π ε0, a somatória de todas as cargas dividido pelo módulo da distância de cada carga até o ponto P onde eu quero calcular. Eu pego, então, a carga e divido pela distância. Pego a carga, divido pela distância. Pego a carga, divido pela distância. Faço isso para todos os elementos, multiplico por 1 sobre 4π ε0 e somo todos eles. O princípio da superposição da força, ela se estende para o campo, que por sua vez se estende para o potencial elétrico. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, sugestão, é só mandar um comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e, se possível, assinar as notificações. Um abraço a todos e até a próxima.